todos, mais uma vez, obrigado por estar assistindo um vídeo nosso aí. Vamos lá para mais uma análise da sessão de perguntas e respostas da reunião anual da Berkshire Hathaway de 2023, né, reunião anual que junta todos os acionistas e investidores da Berkshire Hathaway para uma sessão de apresentação dos resultados, né, e perguntas e respostas para o Warren Buffett e Charlie Munger, né. E aí aqui eu vou trazer uma pergunta, né, que um investidor aqui fez, perguntando sobre a visão do Warren Buffett e do Charlie Munger para a Berkshire Hathaway para os próximos 100 anos, tá? Eu vou botar o vídeo da pergunta e da resposta do Warren Buffett aqui em inglês, tá? Com os subtítulos em inglês, mas eu já aproveito para reforçar novamente, como eu falei no vídeo anterior, se tu ainda não tem influência em inglês, eu recomendo fortemente, né, o foco total em aprender inglês. Eu acho que é o investimento que mais vai te trazer retorno no longo prazo, tá? Muito mais do que aprender a aprofundar em investimentos. Eu acho que primeiro deveria aprender inglês, depois aprender a investir ou fazer qualquer outra coisa, tá? Making our lives better. My name is Bogomil Baranowski. I'm a founding partner of Seagas Associates in New York. We manage multi-generational family fortunes, hence my question. Mr. Buffett, in 1976, in your tribute to Benjamin Graham, you wrote, Walter Lippmann spoke of men who plant trees that other men will sit under. Ben Graham was such a man. You're both such people. Could you share with us your 100-year vision for Berkshire? It's a question to you both. Bom, aqui basicamente esse investidor, na verdade ele é um gestor de recursos, né, gestor de fortunas de um fundo de investimento nos Estados Unidos. É um perfil que vai ter vários aí nessa reunião da Berkshire, né, como ele. Ele faz uma pergunta aí para o Warren Buffett, citando, né, um tributo que o Warren Buffett fez para o Benjamin Graham, que é o grande... Até o Warren Buffett sempre fala isso, né, que é o grande inspirador da carreira dele, né, do Warren Buffett. Foi professor dele na faculdade, foi a primeira pessoa que trouxe, né, um conteúdo de análise fundamentalista para o Warren Buffett, foi quem abriu a cabeça dele para investimentos, né. Então o Warren Buffett fez um tributo para ele nos anos 70, né, que esse investidor estava citando na pergunta, em que o Warren Buffett fala que grandes homens são homens que plantam árvores que crescem bastante, né? Porque essas árvores geram uma sombra para outros homens, para proteger outros homens, né? Então ele está falando assim na grandiosidade de grandes construtores, né? Pessoas que constroem algo que vai gerar valor para outras pessoas depois, né? Por isso que ele faz essa pergunta, né? Qual é a visão dele para a Berkshire Hathaway para os próximos 100 anos, né? Yeah, I would like to add one thing about Ben Graham. Ben Graham did all kinds of things for me, and he never expected one thing in return. I mean, just, you name it, and he did it, and there wasn't any hidden, or a hint, I should say, of anything he expected in return. And I checked. Well, he wrote a book in 1949 that, in a sense, said to me in very persuasive terms that what I'd been spending the previous 8 or 9 years working at and loving was all wrong. And that book has been, I check it. Bom, aqui antes de entrar no tema que o Warren Buffett está comentando aqui, ele começa falando que o Benjamin Graham, né, fez um monte de coisa para ele, o Warren Buffett, sem nunca pedir nada em troca. Ele está mais enaltecendo a pessoa que foi o Benjamin Graham para ele, né? Que sempre trouxe muito conteúdo e nunca teve nada em troca em termos de tu vai ter que trabalhar para mim, vai ter que fazer uma coisa para mim. Não, ele sempre ele viu muito potencial no Warren Buffett e foi ensinando e dando conteúdo para ele, né? E aí o Warren Buffett começa a citar um pouco o livro que o Benjamin Graham escreveu em 1949, que ele diz que deve ser o Investidor Inteligente. Né, que foi o livro que abriu a cabeça do Warren Buffett, né? E aí o Warren Buffett começa a contar aqui um pouco mais, né, sobre o que ele acha desse livro, né, a importância que foi esse livro na vida dele e até não só na vida dele, mas para todos os investidores, porque ele vai citar aqui que esse livro foi escrito em 1949 e até hoje ele é um dos mais vendidos ainda no setor de investimentos, né? Every now and then on Amazon, to where it ranks, and Amazon ranks hundreds and hundreds and hundreds of thousands of books by sales, and Ben Graham's book has been up there like number 300 or 350 or something like that forever. Aqui ele fala, né, que mesmo depois de décadas de ser escrito esse livro, né, o livro do Benjamin Graham ainda está entre os 300 mais vendidos da Amazon. Ele vai lá e o Warren Buffett sempre vai lá olhar aqui a colocação que está esse livro e ele vê que ainda está dentro dos 300, entre milhares de livros lá dentro, né? Então mostra o valor desse livro, né, como é um recurso muito precioso que durou muito tempo aí. And there isn't any book like it. I wrote
HarperCollins a note the other day, because they're bringing out another edition, and I asked them how many copies have been sold, and they said the records didn't go back far enough, but they had 7.3 million copies of this little book that changed my life, and continues to outsell every investment book. Investment books come along, and their number. Ele continua enaltecendo essa grande obra do Benjamin Graham, acho que para ele mostrar depois o que ele vê da construção que ele está proporcionando para Berkshire Hathaway para o futuro, né? Mas ele está enaltecendo essa obra que foi uma criação do Benjamin Graham há muito tempo atrás e ainda hoje, né? É um dos livros mais... É um livro muito mais bem vendido do que outros bons livros de investimento, né? E ele falou aqui também que foi o que mudou a vida dele, esse livro, né? 400 or 1,000 or something for a while, and then all of a sudden they're number 25,000 or 200,000. And this book, in how many areas can you find any book that has had that sustained position? You go back and look at number 1 in 1950 or number 2 or number 3, and you look at it in 51 and 52. They don't continue. I mean, they just don't continue. Cookbooks, maybe 1 or 2 of them last for a while, but there is nothing. And this book... Ele tá usando toda essa retórica do livro para falar, né, a visão dele sobre a Berkshire como algo que vai durar pelo longo prazo. Porque qual é a associação que ele está fazendo, né? Esse livro foi escrito em 1949, ele continua muito bem vendido até hoje, e aí ele fala, né? Pô, eu pego quais são os livros mais bem vendidos do ano 1950, 1951, 1952, e nenhum deles durou tanto tempo, assim, eles foram perdendo valor e não são mais vendidos hoje. Mas ele fala, não, mas esse livro do Benjamin Graham, escrito em 1949, é um dos poucos, talvez o único que ele conheça, que até hoje continua sendo um dos mais bem vendidos dentro da indústria dele, né, do setor dele. Então eu acho que ele está usando essa história para mostrar, né, quando um negócio é valioso demais, né, e bem feito, ele vai durar por muito tempo e ser top ali por muito tempo. Lives on, and everybody keeps bringing out new books and saying a lot of other things, but they aren't saying anything that's as important as what he said in 1949 in this relatively thin little book. So, now our vision for Berkshire is exactly what we said today. We want it to be a company that is owned by shareholders and behaves in a way that society is happy that it exists and not unhappy. And we will have unlimited capital. We'll get lots of... Aqui ele já começa a falar sobre a visão dele, particularmente para Berkshire Hathaway. Mas ele é bem humilde, né, o Warren Buffett. Ele fala basicamente aqui que ele quer que a empresa continue sendo guiada por acionistas, né, que a sociedade seja satisfeita por essa empresa, etc., né, que não tenha limites de capital para poder fazer novos investimentos, etc. Talent, and we've got a base that can't be beat, and there's no reason. Grandes talentos, né? Ele cita aqui, a empresa vai continuar tendo. Why it can't be perpetuated just like Ben's book, and maybe be an example to other people, and if so, we'll be very happy. Charlie? Bom, basicamente ele usou toda a resposta dele usando a retórica do livro do Charlie Munger, né? Quer dizer, desculpa, do Charlie Munger não, do Benjamin Graham, né? Foi algo construído lá em 1949, mas algo tão bem construído que dura até hoje mesmo. Vem um monte de assunto novo, vem pessoas novas, mas mesmo assim o livro continua sendo um dos mais bem vendidos. Então é isso que ele quer dizer. Ele simplesmente fala, não, a gente tem uma visão de que a empresa vai continuar bem, e o que ele quer dizer é que foi construído um ativo tão bom, né? Que muitas delongas, eles fazem essa comparação com o Benjamin Graham de algo que se perpetua ao longo do tempo, e essa é a ideia deles, é ter construído algo, né, que eles possam passar para outras pessoas e isso se perpetue ao longo do tempo por ser algo bom, né, um ativo de valor aí. Então eles não entram muito em detalhes, né, de como que eles vão passar o bastão, vão fazer. Eles têm algumas pessoas ali que estão sendo preparadas para isso, né, eles sabem da idade deles, mas eles apostam aí que o valor que eles criaram vai se perpetuar por si só, né, por ter sido algo muito bem criado, beleza?